Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos ver um pouquinho sobre as figuras planas. Hoje é dia 4 de agosto, segundo dia de aula do mês de agosto. Vamos lá. O que são figuras planas? As figuras planas são o quê? Aquelas que possuem apenas o comprimento e a largura, ou seja, as figuras bidimensionais. Das figuras planas, nós temos como principais exemplos o círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e o losango. Círculo, o quadrado, o triângulo, nós temos o paralelogramo, o hexágono, que são 6 lados, nós temos o pentágono, que são 5 lados, nós temos o trapézio, que são 4 lados, nós temos o losango, que são 4 lados, e nós temos o retângulo, que também são 4 lados. Essas figuras aí são as nossas figuras planas, elas são bidimensionais. Nós conseguimos ver aqui, ó, o comprimento e a largura. Comprimento e a largura, todas elas. Comprimento e largura, tá bom? São as figuras planas. E aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir as nossas figuras planas, as nossas figuras bidimensionais com as nossas figuras tridimensionais, que são essas daí, as tridimensionais, que são os poliedros, aquelas que são os sólidos geométricos, né? Que temos os poliedros e os não poliedros. Os poliedros, eles são apenas superfícies planas, né? Que são as faces. E os não poliedros são que têm as curvas, superfícies planas e curvas. Por exemplo, o cone tem aqui uma plana e curva. O cilindro tem duas planas e o aqui é curva, tá? E por aí vai. Aí aqui, ó, os poliedros, né? Que são apenas por superfícies planas. Nós temos aqui, ó, o paralelogramo, não, paralelepípedo. Não vai. O paralelepípedo, ele nos dá uma ideia, a face dele parece com o retângulo. O prisma, aqui, ó, parece com o pentágono. Essa pirâmidezinha aqui, ó, ela parece um triângulo, né? E esse aqui, ó, parece com um quadrado. E aí vai indo. E eles têm as suas planificações. Aqui, por exemplo, o sólido geométrico representado, esse aqui, essa pirâmide, é um sólido geométrico, ele tem 5 vértices, que são que são os pontinhos onde eles se encontram, 5. Ele tem 8 arestas, as arestas são os tracinhos, né, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem as faces laterais. As faces laterais, elas representam um triângulo. São 4 faces laterais. E temos a face da base. E a base nos está representando como se fosse um retângulo, tá? Aqui no conezinho, nós temos o vértice, que é onde se encontra aqui em cima, um pontinho. Nós temos a superfície lateral, que não é face, porque não é reto, não é plano, tá? E nós temos a
base. A base nos lembra um círculo, ok? E um cone também pode ser planificado, né? Se a gente for fazer, dá pra gente fazer a dobradura de um cone. Aí aqui, ó, nós temos alguns para a gente tirar as dúvidas. As bases são sempre a base, é sempre a parte plana, né? A parte plana, uma das partes planas. Aí nós temos aqui exemplos de pirâmides e de prismas. Nós temos aqui, ó, uma pirâmide triangular, que usa um triângulo como base. Ó, tem aqui o triângulo na base e temos triângulos aqui na face, lá na face lateral. No prisma também, observe aí de amarelinho, aqui, ó. Aqui, na pirâmide quadrangular, nós temos um quadrilátero, né, que é o retângulo, e aí nós temos uma pirâmide quadrangular, e nós também temos um prisma quadrangular. Nós temos aqui, ó, um pentágono, e com esse pentágono nós conseguimos fazer uma pirâmide pentagonal e um prisma pentagonal. Olha como é que é o prisma pentagonal. Tem aqui, ó, o pentágono aqui embaixo, né, e as faces aqui, ó. As faces também são planas, ok? E aí nós temos o hexágono. Do hexágono nós também conseguimos fazer uma pirâmide hexagonal e um prisma hexagonal. E aí aqui nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide, a gente viu aí os contornos dela, tá bem pertinho. Essa pirâmide nós podemos planificar ela. Vamos ver a planificação dela? Aqui, essa é a planificação dessa pirâmide. Nessa planificação, nós vamos fazer o contorno dela, nós conseguimos observar que ela vem de um triângulo, não é mesmo? Ó, triângulo. Então, o triângulo é a base, é a face, né? A parte plana dessa pirâmide, ok? Aí que nós temos também um cubo. E nesse cubo, a gente for observar, for fazer o contorno da face dele, nos dá a impressão, nos dá a aparência de um quadrado, né? E aí, se nós formos planificar esse cubo, vamos planificar para ver como é que fica? Observem. Vamos fazer o contorno de uma parte dessa planificação para nós vermos direitinho. Olha aí, ó. Aqui nós temos o cubo, nós pegamos e contornamos uma dessas faces e aí nos remeteu ao quadrado. O quadrado é a figura plana, a parte plana desse cubo, né? A face plana. E aí aqui ela está planificada ou desmontada, né? A caixa está aberta, desmontada. E aí a gente pega ela, a gente foi contornar e a gente observa que são vários quadradinhos, né? E aí eu deixei esse quadradinho do centro aí para vocês observarem que tanto no cubo aqui em cima, o quadrado e na planificação tem a mesma forma, que é do quadrado. Então, na planificação desse cubo, nós temos a parte plana, a figura plana, a superfície plana, ok? Aí aqui nós temos alguns contornos. Vamos achar o contorno do trapézio. Observa aí, ó, o contorno dele. Observaram? Quais são os contornos dele? Esse aí, pode ser esse daí ou esse aí também.
Mas claro que cada um tá de um jeito diferente, mas todos são contornos do trapézio, ok? E aí na nossa atividade, são os contornos da superfície plana, você vai observar as figuras e vai preencher aí, ó. A caixa de presente, a figura 1, ela lembra o quê? E aí tá aqui na figura 2 para vocês verem direitinho o que que ela nos lembra. A figura 3, aqui, ó. A figura 3 desse sólido foi desmontado ou... Nas figuras 4 e 5, temos algumas faces deles. E as faces são... Aí aqui, Marisa desenhou algumas regiões planas e Rafael desenhou os contornos. Na de vocês está meio ruimzinho de ver. Então, do Rafael eu coloquei aí, ó. Vocês ajeitam aí. I, H, M, N e V. Ok? Depois você vai fazer a correspondência. O contorno de quem é qual. Qual é o contorno da A aqui? Você vai procurar. A letra A aqui, ela vai estar fazendo contorno com qual dessas aqui de baixo? Aí você vai localizar e vai escrever aqui a letrinha, ok? E depois você vai escrever o nome dos 7 sólidos geométricos e depois você vai encontrar alguns deles lá no caça-palavras, tá bom?